Querida comunidade, hoje, domingo de Ramos, eu quero trazer para vocês o texto bíblico do Evangelho de Mateus, o capítulo 21, os versículos 1 até 11. Assim diz: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Querida comunidade, eu quero, nesse texto bíblico aqui, para esse domingo de Ramos, trazer 3 pontos para nós, para a nossa reflexão. O primeiro é sobre o próprio Jesus. Vocês notam aqui que Jesus, ele entra triunfalmente em Jerusalém, assim o título nos diz. Ele faz essa entrada pública, visível, uma entrada, a gente poderia dizer assim, barulhenta até. E com isso, ele quer deixar bem claro que ele é aquele que estava prometido no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus aqui, ao cumprir a palavra de Zacarias, que o próprio texto aqui nos traz, nos versículos 5, Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Ele quer dizer assim: Este sou eu, este que o profeta Zacarias anunciou, que todo o Antigo Testamento anunciou, este sou eu que agora chega, este é o Messias esperado. Muitas vezes em nossa sociedade também, e nisso o texto nos ajuda muito, a gente se pergunta, muitas pessoas se perguntam, e há muita confusão hoje se espalhando sobre quem realmente tem a verdade. Se diz por aí, todas as religiões têm razão, todo mundo tem razão, Deus é um só, Deus está em todos os lugares, tanto faz para que caminho a gente anda, para que caminho a gente segue. Esse texto mostra aqui que Jesus, nesse momento, uma semana antes da sua crucificação, com essa entrada pública em Jerusalém, ele mostra: não é qualquer caminho, não é qualquer Deus. O nosso Messias esperado é Ele, aquele que aqui se apresenta publicamente. Se a gente olhar nos evangelhos, a gente vai ver que muitas vezes Jesus, quando ele fazia um milagre, ou quando ele fazia uma cura, quando ele fazia um sinalzinho do reino de Deus, ele dizia para que ninguém espalhasse isso. Ele não queria ser aplaudido, ele não queria ter popularidade, não era isso que importava para Jesus. Ele queria ser reconhecido como o Salvador esperado, como o Messias prometido. E aqui, de repente, ele mostra publicamente para que ele veio. Ele não se esconde, mas ele revela a toda a cidade, um momento que está todo mundo reunido para a festa da Páscoa. Ele revela: Este sou eu, aquele que os povos esperavam, aquele que Deus enviou, e eu vim em humildade, em paz, cumprir a minha missão. A gente podia aqui falar muito sobre o jumentinho, o que isso significa, Jesus entrar montado num jumento, né? Um animal de carga, e não num cavalo de guerra, cheio de armas, de espada, com um exército poderoso.
Isso tudo tem um significado muito forte, porque Jesus não é aquele que veio para trazer o reino de Deus à força, mas ao entrar dessa maneira humilde, ele mostra que ele veio na paz e o seu reino veio ser instaurado com a pregação da palavra de Deus. Nada de guerra, de espada, de força, mas ele veio trazer o amor de Deus através da pregação da sua palavra. Então, esse primeiro ponto aqui eu queria deixar para nós, de que Jesus é aquele que o Antigo Testamento prometeu. A Bíblia toda, desde o começo, vai falar desse Messias prometido. Vai apontar para ele. O Antigo Testamento tem essa função de mostrar, ele é aquele a quem nós estávamos esperando. E nesse momento, na sua entrada em Jerusalém, na cidade, inaugurando assim a Semana Santa, a semana da sua paixão verdadeira até chegar à morte, ele mostra, ele mesmo confirma isso. Este sou eu, não havemos de esperar outro. E aí o segundo ponto que eu quero trazer nessa pregação é sobre os discípulos. Notem que interessante isso. Jesus, ele não quer fazer sozinho. Antes de ele entrar na cidade, a quem ele pede ajuda? Ele pede ajuda aos seus discípulos. Ele dá uma tarefa aos discípulos, diz, vão lá na aldeia, né? E peguem ali um jumentinho, ele vai estar com a sua mãe, vocês desprendam, vocês tragam aqui. E aí, se o dono complicar, se o dono falar, não posso levar, você diz, não, é o Senhor que precisa dele. Então, com isso aqui, os discípulos, 2 deles fazem isso, depois eles trazem esse jumentinho, e o texto vai dizer ali no versículo 7 que os discípulos põem suas vestes sobre o animal para que Jesus possa, então, se sentar ali. Provavelmente um gesto também no sentido de dar mais conforto a Jesus, mas também com isso um gesto de mostrar, né, nós colocamos aquilo que nós temos à disposição de Jesus para que ele então seja honrado e aplaudido como rei. Querida comunidade, isso nos ensina bastante, porque Jesus, ele poderia fazer a sua missão sozinho, mas ele não quis isso. Ele quis envolver os seus discípulos. Ele quis, com isso, nos ensinar que a sua missão no mundo, como Messias, como Salvador, como aquele que vem trazer o reino de Deus, ele conta com os seus discípulos nessa revelação. E isso continua valendo até hoje para nós. Como que o mundo vai conhecer que Jesus é aquele que vem trazer a esperança de uma vida, de um futuro feliz, de um futuro eterno junto de Deus, de um futuro onde não haverá mais injustiças? Jesus aqui mostra que ele conta com os seus discípulos para esta missão, ele os envolve e assim ele continua também envolvendo a cada um de nós nessa missão. E o terceiro ponto que eu quero trazer nessa pregação, quando o texto vai mais para o final, ali a partir do versículo 8, é a respeito da multidão. Aqui é bem interessante também, isso nos ensina muitas coisas. Vocês notam que a multidão, ela, quando vê Jesus, nós não sabemos bem ao certo, mas ao que tudo indica, essa multidão já vem junto das cidades pequenas, das aldeias ali ao redor. Muita gente já conhecia bastante Jesus, já tinha ouvido muito falar dele. E essas pessoas vêm junto, elas vêm seguindo Jesus, e quando chegam ali em Jerusalém, elas se misturam com as pessoas que já estão ali, porque afinal de contas era a festa da Páscoa, uma festa judaica, uma festa do Antigo Testamento, onde Jerusalém enchia de pessoas. E essas multidões, então, quando elas ouvem o alvoroço todo e Jesus sendo aclamado, elas praticamente fazem um tapete vermelho para Jesus passar. Elas colocam ramos, colocam vestes, e elas assim entram naquela euforia, naquela empolgação de proclamá-lo como o filho de Davi, ou seja, o rei esperado por todo Israel. Aqui é muito interessante pelo seguinte: nós notamos que essa multidão, ela está empolgada. Essa multidão, ela está, a gente poderia dizer assim, entusiasmada. Por isso ela entra na onda, né, de aplaudir, de festejar, de gritar. Ela se emociona grandemente
a hora em que vê o que está acontecendo, essa entrada triunfal de Jesus. Mas o interessante é que essa mesma multidão, dentro de uma semana, né, quem sabe não toda ela, mas boa parte dela, vai gritar a Jesus: crucifica-o. Vai, bem ao contrário do que fez aqui, vai dizer agora: não, condenem, crucificam, coloquem ele na cruz. O que isso nos ensina? O entusiasmo, a empolgação, o sentimentalismo, ele não é bom sempre. Nem sempre ele está com a verdade. Porque essa multidão, ela tinha uma intenção, mas ela se deixou levar pelo entusiasmo do momento, mas não era algo enraizado no coração. Era algo superficial. Por isso, na primeira onda contrária, na primeira dificuldade, quando eles começam a ver que Jesus não é mais aquele poderoso e vitorioso como se apresentou aqui, de repente, não é o rei que podia tirar de todas as dificuldades, o que a multidão faz? Ela pega e foge e diz: não, crucifica-o. A multidão só quer resolver a sua situação. Isso nos ensina que o que Deus quer realmente das nossas vidas não é entusiasmo, empolgação, onde a gente sempre está lá em cima cantando aleluia, tudo bem. Não, o que Deus quer é aquilo que Jesus pede aos seus discípulos. Participar da sua missão do jeito que nós conseguimos. Não de uma maneira brilhante, mas fazer a nossa parte ali onde nós nos encontramos, de maneira humilde, obedecer a Deus e fazer a sua vontade, para que não nós sejamos glorificados, mas para que Cristo seja glorificado entre nós. É muito interessante ver que nem os discípulos, eles também não ficaram totalmente firmes. Porque na hora da crucificação, aqui eles cumpriram a sua missão, mas na hora da crucificação eles também sentem medo e abandonam Jesus. Mas o que é o discipulado? O discipulado é perceber os seus erros, se arrepender deles e se refugiar no perdão de Jesus. E é isso que a maioria dos discípulos depois faz. Então, querida comunidade, eu queria deixar isso como mensagem para nós nesse domingo de Ramos, que a gente possa refletir sobre isso. Nós também somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Fomos batizados, vivemos do altar do Senhor, ouvimos a sua palavra. Também nós somos chamados a sermos discípulos. Então, que nós possamos também com humildade ouvir a voz de Cristo e nos perguntar o que Ele quer que eu participe da sua missão também nesse momento de sofrimento do nosso mundo inteiro. De que maneira eu posso participar também da sua missão? Com certeza, Jesus vai clarear os nossos caminhos, os nossos pensamentos, vai nos devolver a esperança e vai também nos ajudar nessa tarefa. Que você possa ter um abençoado domingo de Ramos. Amém.